Ao nosso lado, o Dr. Rui Pignataro Fina. Ele é o atual presidente da Fundação Ulisses da Silveira Guimarães de Rio Claro. É advogado com grande prestígio em nossa cidade e sempre foi ligado ao meio político. Dr. Rui, além disso, foi amigo particular de Ulisses da Silveira Guimarães e vai falar sobre Ulisses nesse momento aqui, tão importante, nesse dia 4 de outubro. Dr. Rui irá tecer comentários sobre a participação de Ulisses no cenário político brasileiro, no cenário político paulista e no cenário político de Rio Claro. Dr. Rui, a palavra está com o senhor, por enquanto. Muito obrigado, Judate, pela referência generosa a meu respeito. Agradeço também aos nossos ouvintes e a esta oportunidade de lembrarmos que no dia 5 agora de outubro, como você bem mencionou, no dia 5 de outubro vamos fazer 22 anos da nova Constituição brasileira, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, exatamente por Ulisses Guimarães, pelo nosso Rio Clarense maior. A respeito do Ulisses, muita biografia já foi delineada e a nossa modesta contribuição pode ser ativada pelas suas perguntas. Mas eu diria, se me permitir, parafraseando o Luiz Gutenberg, que escreveu Ulisses, o Moisés, realmente reafirmar com Gutenberg que Ulisses foi o condutor do povo brasileiro ao encontro da liberdade e da democracia novamente, depois do período de autoritarismo militar de 64 a 1985. Ulisses, em 1965, em dezembro, assumiu com Oscar Passos, um senador acreano, do Acre, que era também militar, de respeito. Ulisses assumiu com Oscar Passos a proeza de conduzir o povo brasileiro e o então MDB, através de toda a sua trajetória até chegar à Constituição a que nós nos referimos, de 88, de 5 de outubro. Naquele tempo, eu me lembro, foi um ato complementar, número 4, que permitiu, já em 1964 ainda, 65, começo de 65, que se fizessem organizações civis com funções de partidos políticos. Não eram propriamente partidos políticos, não eram permitidos. Daí a razão de o MDB denominar-se Movimento Democrático Brasileiro. Ou seja, era uma organização civil com funções de partido político. E Ulisses e Oscar Passos assumiram esse compromisso. E por quê? Porque, do outro lado, o braço civil do autoritarismo militar era a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, que fazia o contraponto para se demonstrar externamente
que no Brasil havia um pluripartidarismo de 2 partidos. Mas, na verdade, o MDB e a Arena eram partidos consentidos, eram partidos meramente formais. Não havia, naquele início, uma representatividade popular que lhe desse musculatura e sustância para enfrentar esse longo período de 21 anos. E Ulisses assumiu e em 1966 já aprovava na sua primeira convenção nacional o Estatuto Interno do MDB. A partir daí, a trajetória de Ulisses vai crescendo sempre. Em 1964 mesmo, voltando um pouco antes, já o almirante da nossa Marinha, Paulo Bozizio, propôs então ao presidente Humberto Castelo Branco que se cassasse Ulisses e apresentou as suas razões. Entretanto, nada, absolutamente nada se constatou de negativo na vida de Ulisses. E o próprio Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar, deu sustentação a que não se cassasse Ulisses Guimarães. Isso quer dizer, Jodate, que desde o início, Ulisses sempre foi um homem observado pelo regime militar. E apesar disso, ele construiu o MDB, construiu mais, chegou a construir na sua trajetória a campanha do anticandidato, anti-eleição, em 1973-74, quando Ernesto Geisel já era praticamente definido pelo colégio eleitoral, o novo presidente militar do Brasil, sem o voto do povo. Ulisses Guimarães saiu para fazer com o Barbosa Lima Sobrinho, da Associação Brasileira de Imprensa, saiu para fazer essa campanha pelo Brasil todo, percorreu todos os estados do Brasil, e implantando o velho MDB. E eu me lembro, isso eu ouvi do próprio Ulisses. Ele dizia: onde houver casa pernambucana, onde houver um campozinho de futebol e uma igrejinha, em todo esse território do Brasil, ali eu vou plantar a semente do MDB. E ele fez isso, Jodate. Percorreu o Brasil inteiro, foi plantando, semeando o MDB, de 73 a 74. Foi quando, então, o próprio Orestes Quercia se elegeu senador da República por São Paulo, porque o MDB já a essa altura já tinha força de partido popular, já tinha força, consistência, de estar amparado ou coadjuvado pelas igrejas, pela Igreja Católica, pela Associação Brasileira de Imprensa, depois pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelos sindicatos do ABC, enfim, o MDB de Ulisses começava realmente a se apresentar ao Brasil como uma oposição não mais consentida, mas uma oposição praticamente real. E partindo de 73, chegamos a 79, quando se conquista a anistia. A lei da anistia, de pacificação dessa
convulsão interna entre as classes sociais, as classes oligárquicas, entre os sindicatos de empregados, enfim, essa colisão mais ou menos refletida entre MDB e Arena, começou a redundar na lei da anistia. E com a anistia retornaram ao Brasil os exilados políticos, como Juscelino Kubitschek, como Miguel Arraes, como Leonel Brizola, Almino Afonso, o próprio Aloysio Nunes, o próprio José Serra, que agora estão no ápice das suas carreiras. Todos eles puderam voltar porque se conseguia, naquele momento, em 1979, através da luta do MDB, através da condução de Ulisses Guimarães, se conseguia a lei da anistia e o repatriamento desses líderes políticos exilados. E foi mais. Ulisses foi caminhando e levou até 1984, depois 85, com a morte de Tancredo, levou Sarney, que era o vice de Tancredo, a assumir a presidência da República em 1985. Numa trajetória, portanto, de 64 a 85, de 21 anos de enfrentamento ao regime autoritário. E em 85, existe um detalhe que o Hélio Gaspari conta no livro dele, a respeito do desprendimento, da grandeza de alma de Ulisses Guimarães e da sua convicção de democrata. Porque no impasse da morte de Tancredo Neves, 15 de março de 85, nas vésperas de sua posse como presidente da República, lá na Granja do Torto, Ulisses foi chamado por Golbery do Couto e Silva, enfim, pela cúpula militar, dizendo-se a Ulisses o seguinte, ao próprio Figueiredo, nós preferimos passar a presidência da República a você, Ulisses, ao invés de passar ao Sarney. Porque Ulisses já era o presidente da Câmara dos Deputados Federais, institucionalmente na sucessão presidencial era o terceiro homem da República. Então, pela preferência de Figueiredo, com o aval, né, dos militares, Ulisses poderia, se fosse menos democrático, poderia até